Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Estamos aqui em mais um sábado de luxo, aonde? Na capital do sul do mundo, também conhecida como Porto Alegre. Sábado confraria, só recebendo amigos aqui. E hoje recebo aqui uma antiga cliente nos meus tempos de Deloitte, ela que foi CFO de várias empresas e na época que eu a atendi, ela trabalhava na RGE, na Rio Grande Energia. Túlia, que satisfação te receber por aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu, adorei esse convite. É uma alegria aqui poder estar compartilhando contigo, com o teu público aqui um pouquinho da minha trajetória. Muito bom. Aliás, quero começar com isso. Como é que se forma uma CFO? O que que te trouxe até aqui? Fala um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e profissional. Ah, ok. Se eu for mulher, não são muitas, Não né? são E a muitas. gente trabalha para apoiar aí novas mulheres para seguirem essa carreira. Mas quando eu comecei, era bem mais complexo. Uhum, De formação, assim, Augusto, eu sou formada em administração, né? uhum, Um pouco diferente, a maioria dos CFOs vem da carreira contábil, né? Eu vim da carreira de administração. uhum, Eu segui um pouco ali na gerência financeira, comecei com essa parte de endividamento, dívidas, e eu tive uma exposição muito grande com os acionistas à época. E aí surgiu o convite para fazer uma movimentação lateral, uhum, saindo da área financeira para a área de planejamento financeiro, o FP&A. uhum. Sim. E aí, naquele momento, eu fui buscar o conhecimento contábil, né, para fazer esse shift de carreira, que foi muito importante, foi muito relevante fazer isso, né? Uhum, E eu procurei como uma segunda graduação. Não uhum. terminei, Sim. né? Mas assim, todo o conhecimento que eu precisava buscar, eu achei lá, né? Uhum, Foi bem importante. E aí, passando de FP&A para controller, então ali eu recebo toda a parte de contabilidade tributária também. uhum, E dali pulo para uma cadeira de CFO, né. uhum. Toda essa trajetória que eu te contei aqui rapidamente foi dentro do setor elétrico, e esse pulo para CFO, foi em São Paulo, né. Eu saio do estado, né, naquele momento ali, a empresa com a qual eu trabalhava, que era a Rio Grande Energia, que tu trouxe aqui, Sim. ela havia feito uma venda de parte dela para a CPFL, Uhum, então eu já tinha um dotted line Sul e Campinas, uhum, então seria um movimento natural eu ir para Campinas, só que ao uhum. invés de eu ir para Campinas, eu aceitei um convite para ir para São Paulo, Sim, né, então assim, a mala já estava pronta, como eu digo, imagino. eu ia sair do estado de qualquer forma, e aí ao invés de eu fazer esse movimento como controller na mesma posição, eu resolvi aceitar o desafio de ser CFO, numa empresa Uhum, de energia. sim. E essa empresa, por sua vez, era uma empresa que estava pujante em crescimento, quase uma startup, né, em franco crescimento, e constituição de governança também, Uhum, né? Então, eu saio de uma governança estruturada de grandes grupos brasileiros para uma empresa em estruturação de governança. Então, o uhum. desafio era gigante, né? E eu achei que eu deveria, né, estava há 12 anos na mesma empresa, eu devia aceitar aquele desafio e ir com tudo. Desses 12 anos, quantos foram em Caxias, lá mesmo? Caxias foram um pouco mais de 2 Pouco anos. mais de 2 anos. Exato, Sim. exato. E agora falando em desafio, nessa tua trajetória, qual foi teu maior desafio, assim, de que deve ter passado por fusão, por cisão, carve-out pra cá, pra lá, o que que mais te desafiou nessa tua trajetória? Eu acho que é a saída para São Paulo como Uhum, CFO, porque foi muita mudança junto, sim. né. Mudança de cidade, com 2 filhos pequenos, a minha filha tinha 6 meses na época, Nossa. mudança de governança, tudo por estruturar, e eu sendo a principal cabeça financeira da empresa, Uhum, né, porque até sim. então eu tinha com quem trocar, com quem reportar, e ali não, as decisões financeiras, digamos assim, em último estágio eram minhas, eu que propunha para a empresa, Sim. né. Então isso foi um desafio muito grande, e ali eu tive que fazer um shift, de entendimento de carreira, o que que era importante, e aí eu fui buscar um networking profissional, Uhum, né, com quem trocar. sim. Então ali entrei como associada do IBF São Paulo, Uhum, fui fazer curso de governança sim. em São Paulo também para mulheres executivas.
Muito legal. E aí eu fiz um grande networking de mulheres executivas, não só de finanças, né, mas executivas como um todo, para me apoiar neste desafio aí que eu comprei. E foram 8 anos ali na empresa, que foi ótimo. Sim, Foi muito bom, não me arrependo de nada que eu sim, fiz, né. muito bom. Qual foi teu segredo para se adaptar rapidamente em São Paulo? Porque São Paulo tem essas oportunidades e armadilhas, né? Por exemplo, Sim, eu sempre costumo dizer que eu vivi feliz em São Paulo durante sei. 2 anos e meio, porque eu morava a 100 metros do escritório. Então era muito conveniente para mim. Qual foi o teu segredo para ter uma vida boa em São Paulo? Sei que você gostou de São Paulo, né? Sim, foram 12 anos em São Paulo, né, 8 Uhum. anos foram nessa empresa, Aham. mais 12 no total. Tu sabe que para mulher, também a gente precisa pensar nos filhos, né, na Sim, comodidade dos filhos, né. sim. Então, além da proximidade do trabalho, tu falou, tá corretíssimo, isso é Uhum. muito relevante em São Paulo. Eu busquei também morar numa solução de condomínio clube, Sim, onde eu pudesse ter atividade para os meus filhos no contraturno da escola, sim. né. Eu achava uma judiaria fazer turno integral, Uhum. então, fomos buscar um prédio que eles tivessem, hã, toda a estrutura de clube, de aulas, né, e escola próximo. Então, para mim, assim, o que foi relevante para nossa adaptação foi isso, né. Entendi, entendi. Túlia, eu queria saber que tipo de profissional funciona trabalhando contigo ou que não funciona? É uma pergunta boa essa. Sim. E essa pergunta, dependendo do momento de vida, ela vai trazer uma resposta diferente Ah, também. é? Claro, claro. Queria explorar isso aí melhor. E momento de mundo também, né. Uhum, Por exemplo, quando nós estávamos em início de carreira, uhum. todos nós buscávamos trabalhar em grandes empresas Sim. consolidadas, né. Então, grandes desafios nossos era buscar mais eficiência, Uhum. né. Então tu buscava profissionais que te ajudassem nesse desafio da eficiência. Sim. E aí, quanto mais esses profissionais fossem, digamos, parecidos com o teu estilo, mais rápido tu conseguia fazer as entregas. Uhum. No momento de hoje, a eficiência, ok, continua, mas é um momento de mundo de transformação. Os negócios Sim, estão em transformação. sim. Então, quanto mais diversos forem os profissionais, mais tu vai enxergar coisas diferentes que tu sozinho não conseguiria alcançar, Redução né? de pontos cegos. Perfeito. Uhum, E perspectivas diferentes, perguntas diferentes, né. uhum, Então, assim, neste momento, eu gosto de ter uma equipe diversa, uhum. né, eu acho isso bem importante. Só que o que que é importante para dar liga? Essas pessoas têm que entender, têm que estar aberta a mudanças e Sim. a lidar com controvérsia, Uhum. né. Então, porque você vai trazer pessoas que pensam diferentes, elas vão ter que gastar um tempo para chegarmos, então, em conjunto numa solução comum que contemple aí a todos, né. Uhum. Não sei se eu te respondi. Não, com certeza. Até nesse sentido, eu até queria te perguntar, nessa tua trajetória até a cadeira de CFO, o que que seria quais são as características de um CFO moderno, assim, na tua cabeça? É um pouco disso que eu falei, né, acho que é Aham. um belo link que tu fizesse, né, então a gente precisa, como profissional, precisa entender esse novo momento das empresas, e o CFO, ele não é mais o cara do guarda-livro, do guarda-caixa, ele é o cara da estratégia, né, o cara no sentido figurado, né, o Uhum. profissional, né, o cara ou a cara, precisa ser o braço direito do CEO dentro da estratégia. O Uhum. desdobramento da estratégia dentro da área financeira, mas também business partner dos demais negócios, Sim. né. Cada vez mais a gente tem visto CFOs ascenderem para a cadeira de CEO, Uhum. porque como ele acaba se envolvendo mais com a estratégia, Sim. né, então assim, precisa olhar para a estratégia, precisa entender o mundo de mudanças, riscos precisam Uhum. estar muito forte dentro dessa cadeira, né, tem empresas que risco está fora do CFO, mas estando dentro do CFO, precisa olhar muito forte para isso, né. Riscos cibernéticos hoje é muito importante, risco de mudança climática muito importante, Uhum. né. Então o CFO é diferente do CFO de anos atrás. Ele Sim. precisa ser mais, holístico, né, na Uhum. sua atuação, não Sim. só aquele técnico. Claro, o técnico precisa entregar, é uma área que tem um transacional muito forte, tu precisa ter profissionais,
continuando com essa entrega transacional forte, mas você não pode parar ali. Você Uhum. tem que ir além Sim. na sua atribuição aí como profissional. Tu acha que essa ascensão do C-level, seja o CFO, o COO, o de vendas, vamos pegar operações, comercial e finanças. A ascensão desses 3 profissionais à cadeira de CEO, ela se dá muito mais pela cultura da empresa, que pode ser uma cultura mais vocacionada para vendas, ou mais vocacionada para finanças, ou mais vocacionada para operações, ou você acha que quem desempata esse jogo é realmente o CFO, que pode ter características complementares de comercial, ou comercial que entende um pouquinho de finanças? O que tu acha E que eu acho que é um negócio, o desafio do Uhum. negócio, Negócio. né. Então, se o negócio tem um desafio grande mais comercial, Uhum. então é óbvio que, né, o C-level comercial vem assumir essa cadeira, né. Aham. Se é uma questão mais um mercado mais de commodity, que você precisa mais, desenvolvimento interno, né, o dia a dia do negócio, a operação do negócio, ela é muito importante para você fazer diferença, Uhum. né. E o financeiro fica naqueles negócios que não onde essa especificidade não é tão apurada, digamos assim, né, onde a estratégia, em muitas mutações, né, então, desde que o CFO tem essa cabeça Uhum. mais moderna, eu acho que o CFO atenderia neste tipo de business. Sim. O que um CFO hoje, Túlia, espera de uma boa gestão tributária, assim? Que tipo de profissional você gosta de ver naquela cadeira lá? Esse profissional aí se vira nos 30, né. Sim, sim, com certeza. Porque assim, como eu comentei do transacional, a gente não quer surpresa na área tributária, né, você Uhum. quer tudo entregue, tudo apurado, O gringo tudo chama de no surprise principle. perfeito, perfeito. Isso continua, mas é uma área que pode agregar muito valor do negócio, né. Uhum. Todas as operações de M&A, novos negócios que eu já fiz, eu sempre dizia: "Para tudo, vamos analisar o impacto tributário", porque daqui a Uhum. pouco a parte tributária pode botar a perder esse negócio. Sim. Né, então, nós precisamos de bons tributaristas também que olhem isso, novos Uhum. negócios, alternativas. Uhum. Muitas vezes você trazer soluções, né, Uhum. dentro do arcabouço tributário, né, Sim. dentro desse manicômio Sim. tributário, quais alternativas que a gente tem para botar de pé um negócio, para aumentar uma margem, né. Então, Uhum. esses 2 mundos precisam estar num profissional tributário. Uhum. E agora, esse profissional vai ter um papel muito relevante com a reforma tributária, Sim, porque ela pode mudar totalmente a forma como nós fazemos negócios, com né? toda certeza. Acabando uma guerra fiscal, por exemplo, Sim. tu vai ter que olhar para dentro, né? Qual é a aptidão do teu negócio? Onde é que tu vai Uhum. ganhar dinheiro? Né? Porque a forma como os nossos negócios estavam estabelecidos era com uma realidade tributária. Sim, Se ela muda, vai ter que mudar todo o negócio. sim, E aí o cara de tributos vai ter que levantar a bandeira e trazer o alto escalão da companhia para entender isso, sim, né? Qual o sim, impacto no supply, qual o impacto na área comercial, qual o impacto em finanças, né? Então, sim. vai ter que ter maturidade para levantar essa bandeira e trazer todo mundo para dentro para replanejar a Eu acho que sim. estratégia. Eu acho que sim. Então, tem que ter maturidade, vai ter que ter apoio também para fazer isso, né? O tributaria sozinho não faz isso. Então, o CFO vai ter que apoiar isso e buscar alinhamento com o demais alto escalão e vai ter que chegar no conselho, se mudar o perfil do negócio, né? Uhum. Então, isso vai ser uma atribuição de conselho ou de dono de empresa, dependendo aí ou de matrizes, no caso de filiais Sim, internacionais, né? sim. Vai ter que chegar no último escalão, se mudar o plano de negócio. É, eu acho que tem muito 5 years business plan mudando nesse exato momento, né? Justamente por conta disso, né? Tem uma frase do Warren Buffett, atribuem a Warren Buffett, que ele supostamente diz, é quando a lagoa seca que você descobre aqueles que estavam nadando nus, né? Então, nesse momento em que a tributação passa da origem para o destino, a gente vai descobrir muita operação no Brasil que se sustentava em incentivos fiscais, né? Concordo, É, concordo. Tu vai ter que ganhar margem no teu core, exato, né? exatamente. E aí o teu core tá preparado para isso? Sim. Hum. Nesse sentido, Túlia, o que que você acha o grande desafio, assim,
do ambiente de negócios brasileiro. Todo mundo fala que um dos grandes desafios, obviamente, é a nossa maquete tributária, o nosso manicômio tributário. Mas o que mais você citaria, você que também já reportou muito para empresas multinacionais, enfim, fala com executivos, com sócios estrangeiros, o que que realmente amedronta no ambiente de negócio brasileiro? Tem bastante coisa, né? Então, assim, a segurança jurídica, Sim. segurança regulatória, né? No Uhum. setor elétrico, a gente tinha umas máximas, assim, nem o passado mais é garantido. Igual o Malan, né? O Malan já dizia isso, né? Sim, Porque nós tivemos períodos que o presidente do país incitou reabertura de preços de energia do mercado spot. sim, Então, assim, isso traz uma insegurança muito grande, né? sim. E isso nós vimos acionistas americanos ir embora por conta disso, Uhum, né? Então, assim, insegurança jurídica, insegurança regulatória, a parte tributária são questões bem típicas brasileiras uhum, que trazem essa insegurança, sim. né? Muitas vezes o acionista estrangeiro não entende isso, vê isso com muito risco, Uhum, né? Principalmente o estrangeiro que é capital aberto, sim, porque isso pode trazer flutuações de resultado que depois ele não consegue explicar, totalmente, né? totalmente. Muito complicado. Túlio, qual é a importância numa carreira exitosa assim, em finanças? Qual a importância do networking? Eu sei que você participa em várias associações, IBEF é apenas uma delas, né? Exato. Que importância você dá? Qual é o peso que o networking teve na construção do profissional que você se tornou? O network, eu sou suspeita por falar, como você mesmo disse, né? Eu participo de vários grupos, né? Atualmente, voltando a morar em Porto Alegre, faz 2 anos que eu estou de volta. Uhum, E aí também para me reambientar aqui ao nosso mercado, o networking foi quem me ajudou e quem está me ajudando, né? sim. Eu sou vice-presidente do IBEF Rio Grande do Sul, além de ser Uhum, associada do IBEF São Paulo. uhum, Eu participo do IBGC aqui, capítulo Sul também, além de também participar lá do de São Paulo, sim. né? Porque assim, a gente faz negócios e faz trocas com aquela pessoa que tu já tem um pouco mais de afinidade, O né? Toledo teve aqui, falou uma frase que eu achei interessante, o Toledo da KPMG, ele falou assim: alguns negócios não são feitos entre CNPJs, são feitos entre CPFs, né? É um pouco isso. Sim, porque tu confia, porque tu nunca sabe se a pessoa ali tá te apresentando realmente a melhor alternativa, a melhor solução, Sim. né? E aí tu vai trocando e tal. Mas o princípio do networking começou, como eu te trouxe antes, porque eu precisava fazer trocas técnicas Uhum. e ver o que que os outros estavam fazendo. Qual Sim, eram as melhores soluções que eu poderia trazer, sim. né, na cadeira onde eu estava sentado, sendo Uhum. em último nível a última pessoa de finanças Uhum. e para ajudar também na governança da empresa, né? E aí depois eu comecei a ver cada vez mais que isso te abre portas, Sim, né? Nesse quesito que tu conhece a pessoa, tu acaba confiando, tu acaba trocando e o network ele precisa ser muito genuíno, sim, né? Tu não pode fazer network com este fim. sim, Esse é o resultado do networking, sim. né? Tu tem que te colocar à disposição para também receber, né? Eu acho incrível, eu concordo muito com isso. Tem até uma história engraçada para te contar. A gente recebe, eu imagino que você também receba, as mensagens mais desastradas no LinkedIn. Então a pessoa diz assim: bom dia, Túlia. E você responde bom dia. E a pessoa imediatamente diz assim: Túlia, minha empresa faz isso, gostaria de marcar um café, pode ser semana que vem? Assim, tudo que a pessoa não está fazendo ali é networking genuíno, Exato. né? Então, assim, primeiro você tem que criar uma conexão, tentar entender o que, que aquela pessoa faz, que ela gosta, que ela não, Perfeito, que ela frequenta, né? perfeito. E aí eu criei, até fruto dessas mensagens, eu criei um curso na minha plataforma que se chama Prevenção a Vendas. E aí eu estabeleci 10 princípios, assim, o que você não deve Que fazer. legal, São cases. Lógico que legal. eu poderia até colocar ali como prints no curso o que eu recebo, né? Mas não fiz isso até para preservar as pessoas, porque Claro. eu acho que as Não, pessoas, tá certo. elas erram, mas elas têm que ter a oportunidade de um dia melhorar, né? Claro.
Mas é isso, né, assim, como é desagradável você chegar no LinkedIn, assim, e ter umas abordagens, assim, extremamente E o erro é interesseiras. super importante, né? Sim, sim, Para sim. acertar, a gente tem que errar. Claro que tem que Exatamente. ser rápido, né? Não pode Sim, querer errar, né? Mas se tu errou, vamos lá e toca exato. para frente. Exatamente. Não, essa questão do networking, eu agora tenho, por exemplo, um filho na faculdade e um afilhado na faculdade. E eu falo para Lá em eles Curitiba. Eles- não, o meu filho em Curitiba e a minha afilhada aqui em Porto Alegre. Legal. Então meu filho faz publicidade na PUC, lá em Curitiba, e minha afilhada faz engenharia civil aqui. Eu falo assim: "Se conectem aos colegas, porque vocês todos vão crescendo juntos. E Claro. vocês vão lembrar que um dia vocês estabeleceram aquela conexão que era sem interesses, era apenas uma conexão de amizade, de troca E leva para a técnica". vida isso, né? Exatamente. Leva para a Então vida. isso é muito importante, essa questão. Muito legal. E aí, terminando então essa parte de Uhum. networking, hoje eu faço mentoria para mulheres executivas. Que interessante. Também é uma fonte de. Eu faço isso pro bono, Uhum, mas isso também é uma forma de networking. Né? Tu te uhum. conecta e tu ajuda, porque o networking é isso, tu precisa ter vontade de ajudar o outro Uhum. também, né? Sim, sim. Então, aqui é algo que eu faço por propósito, né? Meus Uhum. propósitos atuais, né? Vindo dessa minha carreira de finanças, meus propósitos atuais são a governança, a Sim. sustentabilidade e a Uhum. diversidade, Muito legal. né? Então, eu trago isso para dentro da minha carreira, da minha experiência, né? Quer em conselhos, quero com alguma consultoria ou quero fazendo essas mentorias, ajudando. No próprio IBF, nós temos o IBF Mulher, né? Uhum. Então, está super aberto a novos associados para a gente poder se ajudar e trocar, porque a gente sabe as dificuldades de uma carreira feminina, Sim. né? Muitas vezes a gente não se dá conta que ela existe, mas ela Uhum. existe, né? Os ambientes ainda são muito masculinos, né? Muito. Foram muito estruturados para atender o profissional masculino. Uhum. Né? E a mulher hoje tem muitos papéis, né? Então, Sim. neste ambiente masculino, nem sempre ela consegue se colocar. Algumas conseguiram, Uhum. algumas não conseguem, então como é que a gente traz junto, né? Uma puxa a outra, né? Sim. Tem um jargão importante no mercado. Como é que a gente ajuda aquelas que não estão conseguindo, né? Que não Uhum. tiveram, por exemplo, apoio ou na família, ou do seu parceiro, ou não tiveram mentores profissionais, né? Eu, graças a Uhum. Deus, tive tudo isso, né? Uhum. Além da minha própria vontade de querer sempre progredir, mas eu tive bons mentores profissionais, eu tive apoio de família, tive apoio do meu marido, né? Então, Uhum. como é que nós que tivemos isso, a gente apoia quem não tem, Sim. né? E isso também é uma forma de network, né? Sim. Faz um retorno aí. Quando você olha no retrovisor da tua carreira, tu sente que conseguiu equilibrar bem o profissional e o pessoal, ou hoje você faz uma reflexão que poderia ter feito algo melhor, assim? Como é que é esse teu olhar, assim, para o Difícil retrovisor? essa pergunta, né? É, essa é. Difícil essa pergunta. Sim. Porque a gente sempre teria feito algo diferente, Aham. né? Depois de obra pronta, a gente sempre, puxa, podia ter feito assim, né? Mas, assim, assertivamente, eu acho que eu me dediquei mais para minha profissão do que para Uhum. minha vida pessoal. Sim. Por isso que, neste momento, eu encerrei a minha carreira executiva Uhum. e estou ajudando as empresas de uma outra forma, Uhum. né? Ou através do IBF, que eu quero ajudar outros profissionais, ou através de uma consultoria, ou através de conselho. E eu consigo fazer mais coisas Uhum. e incorporar também o olhar pela minha família, o olhar para a minha pessoa, a minha saúde, etc. Sim. Né? Então, eu acho que eu consigo melhor assim. Enquanto executiva, eu me dedico muito. Uhum. Eu foco naquilo e a minha cabeça fica. Tô tomando banho, tô pensando como é que eu resolvo isso, tô indo na Uhum. academia, tô pensando, sabe? Sim, Então, sim. autoconhecimento é tudo também, né? Tudo. Então, para mim, neste momento, para conseguir equilibrar todos os pratinhos que são importantes, que muda também ao longo da vida, Com né? certeza. Neste momento, para equilibrar os pratinhos que eu acho importante, eu não quero mais ser executiva. Mas eu Uhum. quero continuar ajudando as empresas e os profissionais que transitam nesse ecossistema. Fala pra gente como é que é essa tua nova forma de atuação hoje, seja na consultoria, eu queria entender um pouco melhor, na consultoria, na mentoria ou como conselheira, como é que tu tá te organi como é que tá a tua agenda de segunda a sexta atualmente?
É intensa. É. Ela é bem intensa. Só que são vários, como é que eu posso dizer? São vários tijolinhos, Sim. né? Não é uma via só, Aham. né? E aí eu consigo flexibilizar um pouco melhor, né? Sim. E aí muito contato com pessoas, né? Uhum. Entendendo as demandas, as necessidades, me mantendo atualizada. Então, todos esses grupos também me ajudam, Sim. né? O que está acontecendo, continuo me atualizando de parte tributária, sustentabilidade, então isso é algo que eu leio muito hoje para estar atualizada, participo de grupos de discussão no IBGC sobre o Uhum. tema, né? Sim. Porque ele é um tema desafiador no momento hoje, né? Uhum. As pessoas veem ainda muito a sustentabilidade ou como responsabilidade corporativa, eu vou fazer Uhum. lá uma doação, né? A parte do negócio, ou quando começa a colocar dentro do negócio é custo, Uhum. né? Não consegue visualizar o benefício disso. Sim. Então, tem muito trabalho técnico, científico, para trazer e para desmistificar isso dentro dos negócios. Uhum. Muito legal. Você olhando para trás, Túlia, de novo, vou pegar o teu retrovisor aí. Você se tornou aquela profissional que um dia a jovem Túlia sonhava ser, aquela que estava lá na faculdade estudando, ralando? Ou você acha que você foi muito além dos seus sonhos? Não, eu tinha metas, eu tinha um plano Uhum. de profissional. Uhum. E claro que as coisas vão acontecendo, às vezes, com curvas, mas eu consegui chegar onde eu queria. Eu tinha uma meta de ser CFO com 40 anos Aham. e fazer o mestrado. Sim. E me formar em contabilidade. Só não me formei em contabilidade. Sim. O resto. Eu acho que tu chegasse a estudar, inclusive, com uma amiga em comum, com a Laura Altmaier. Ela foi tua Sim, colega, né? foi. Me viu Isso. grávida. Fui fazer aula Isso. grávida à noite. Foi um Exato. período maluco da minha vida. Exa Mas então, todos esses planejamentos, de uma forma ou de outra, né? Tendo que morar em São Paulo, e o mestrado não foi dentro da área financeira, foi numa outra área de sustentabilidade, Uhum. mas me trouxe muito mais desafio e propósito, né? Mas então, é importante esse planejamento, sabe? Assim, Uhum. como trazendo um subsídio, né? Se tu não planeja, tu não alcança nada. Sim. Claro que às vezes vai te dar uma frustração que tu não vai alcançar exatamente como tu planejou. Uhum. Mas aí tu tem que ir replanejando e revendo. Isso te impulsionar para frente, Sim. né? Como é que o que aconteceu contigo para que do pragmatismo de uma CFO, números, resultado, performance, você passasse a ficar mais drivada para Ótima a pergunta. diversidade, para essa pauta mais ESG hoje, né? Ótima pergunta, ótima pergunta. Isso acontece, isso foi, como é que eu posso te dizer? De uma certa forma, isso estava arraigado nos meus valores Uhum. familiares, Sim. né? Só que, claro, trabalhando em área financeira, a gente é mais assertivo, mais pragmático e tal. E acontece no momento que eu fiquei 20 anos dentro do setor elétrico. Uhum. Quando eu começo a pensar em shift de carreira, eu disse, o que eu quero fazer daqui para frente? Uhum. Né? E aí foi bem naquele momento que essa corrida ESG estava acontecendo. Né? A Uhum. BlackRock tinha colocado 2 cartas no mercado, Sim. dando esse drive para as empresas investidas. E aí eu comecei a olhar para trás tudo que eu tinha feito no setor elétrico, né? Uhum. Então eu participei de um momento muito bacana do setor elétrico, né? Não só pós-privatização, mas luz no campo, Uhum. projetos de eletrificação lá na ponta, luz para todos, o surgimento das renováveis, Uhum. né? Porque nós sempre tivemos uma base hídrica, mas solar e eólica é coisa recente. É Sim. coisa de, sei lá, 15 anos para cá, 20 anos para cá. Uhum. E eu vi tudo isso, né? Uhum. E afora a utilities tem um benefício para a sociedade, né? Você Uhum. está levando energia que faz a economia girar. Uhum. Então eu comecei a entender que o propósito estava muito forte em mim, muito latente. E eu quero trazer isso para dentro do negócio, Uhum. né? Ajudar as outras pessoas a verem que isso não é só Um check the box. e não é só eu vou fazer o melhor pela sociedade, Uhum. né? Ok, sim, mas você vai fazer pelo seu negócio também. Uhum. Porque se a temperatura for a 4 graus, elevar a 4 graus,
não tem mais Amazônia, Sim. né? Nós vamos estar com as terras ribeirinhas vão estar todas alagadas, vai ter tudo de gelado. Então, assim, tem um risco iminente ali na frente, né? E a mudança climática, hoje nós temos empresas que estão fazendo o acordo voluntário de net zero, mas quando começar a ser regulado, isso vai ter custo, vai ter preço. Então, isso já era importante a gente estar colocando, por exemplo, em análise de investimento. Sim. Se eu tiver que comprar tonelada de carbono, quanto isso vai custar? Qual o impacto disso no meu projeto? Sim. Na minha TIR? Sim, né? sim. Então, assim, tem uma visão profissional e de negócios aí também. Sim. Né? Então, eu posso ajudar as empresas a fazer isso, a olhar isso. Sim. Né? Ou seja, a questão toda de sustentabilidade pode com certeza definir planos de investimento que vão se mostrar sustentáveis, viáveis e outros que não, né? Com toda certeza. Exatamente. Isso. E aí tem a questão de mitigação e adaptação. Né? Então, por exemplo, restrição hídrica. Tem negócios que são muito dependentes de água. O que você está fazendo se tiver uma restrição hídrica? Né? E a área de risco precisa olhar isso. Sim. E aí precisa ter negócio e a área financeira tem que estar envolvida nisso. A área tributária pode se envolver nisso também. Total. Se o investimento que eu estou fazendo vai ter benefício fiscal, né? Agora, tem uma discussão agora no mercado que todo investimento de reciclagem não tem crédito de PIS/COFINS. Por que não? Por que a gente não faz um movimento? Né? Se o momento do país hoje é buscar sustentabilidade, por que a gente não busca, então, alguns benefícios tributários para isso? Sim, né? Sim. Quando se fala em ESG Tax, muito se fala da questão do tax fair share, né? Você pagar o correto, pagar o justo. Sim. Você não ter esse desequilíbrio que cria ali alguns deltas de competitividade, né? Então, hoje o mundo fala do Pillar 2, da questão da tributação mínima. Você deveria pagar no mínimo 15%. E aí se conclui que nessa reforma vai ter ganhadores e perdedores. Empresas com muitas operações em paraísos fiscais vão acabar tendo que desembolsar um pouco mais, né? Empresas que não têm isso aí, talvez elas tenham uma oportunidade, enfim, né? Sim. E em que medida o incentivo fiscal maltrata tanto o Estado a ponto de gerar uma renúncia fiscal que faz com que se piore ainda o serviço público, se não se invista em infraestrutura, e aí vira um círculo vicioso. Não tem infraestrutura, eu te dou incentivo fiscal. Te dou incentivo fiscal, reduz o budget. Então, não tem infraestrutura e fica uma coisa... E aí, uma bola de neve. Exatamente. É dessa maneira que os profissionais de tax vêm pensando essa questão de ESG. Muito interessante. Muito bom. Túlia, quem é a Túlia que não está no LinkedIn? Nossa, eu tenho Você várias... deu algumas pistas de academia, deu algumas pistas aí de... Sim. Tenho várias facetas aí, né? Adoro prática de esportes, adoro estar na rua, adoro estar na praia. Eu pratico yoga, me desafio também na yoga, né? Fazer as posturas, faço academia, nado. Então, boto isso como algo importante para mim, porque eu gosto de fazer, né? Adoro estar com os meus filhos, sou uma mãe super atenta e desafio eles também. Mesmo que eu sou carinhosa, eu também faço com que eles tenham a sua autonomia e vão buscar também as coisas deles. E vamos fazer um parênteses aqui, né? Os tadinhos mudaram de São Paulo para Porto Alegre na fase de adolescente, né? E pós-pandemia. Então, assim, eu boto os tadinhos numa saia justa também, eles precisam também se reinventar. Sim, totalmente. Total. Né? E tem alguns CFOs surgindo ali na tua casa, não? Não, eu deixo eles bem à vontade. Meu filho tá fazendo informática, profissões do futuro, mas foi escolha dele, total. E a minha filha gosta mais de artes, de comunicação. Não sei ali o que vai sair ali. Sim, muito legal. Mas ambos gostam de matemática, só que estão usando matemática em outras áreas. De maneiras diferentes, né? Talvez mais, eventualmente, para transformação digital, até no caso da informática, né? Quem sabe vai montar uma startup aí que vai resolver algum problema grande aí da sociedade. Quem sabe você vai depois ter que ir para o Vale do Silício para visitar o filho. Quem sabe? Muito bom, Túlia. Túlia, eu queria saber se você... né, eu sempre defendo a ideia de que o profissional esse mais pragmático da empresa, o profissional de finanças,
E por óbvio, né, o profissional de tributário que está dentro de finanças, ele seja a pessoa mais interessante da mesa. Ser a pessoa mais interessante da mesa significa você ter a capacidade de conversar, por exemplo, sobre literatura, sobre teatro, sobre viagens, sobre museus, vinhos, né? E aí, com isso vem a questão da curadoria cultural, né? O que que você gostaria de indicar como livro, ou como um filme, uma série inspiradora, eventualmente um podcast? Eu tenho conversado com muita gente que diz que está ficando cada vez menos musical, porque o podcast ele ensina, né? Assim, a gente no trânsito, mora no trânsito ali, está ouvindo um podcast, está aprendendo. Qual é a curadoria cultural Boa, da Tulha? boa. Cultura é uma parte importante para mim. Quando você perguntou Tulha fora do LinkedIn, eu acabei não te comentando, mas eu gosto muito de estar próximo de museus, de arte, de história também, Uhum, né? São Paulo, eu fiz várias idas a alguns locais históricos que a gente vê só nos livros, uhum. né? O próprio Museu do Ipiranga, é onde houve Sim, a sim, independência, né? exato. Então, curto muito essa parte. Em termos de filme e livro, eu acho que tu vai desapontar um pouco, eu vou te falar. Atualmente É, eu tenho buscado só coisas business, sim. né? Por algum motivo, eu tenho procurado ou histórias de negócios ou de pessoas que tiveram algum grande desafio para resolver. Biografias, às vezes. Tanto em livros como em filme. Eu acho que talvez pelo momento que eu estou passando, que eu estou fazendo essa transformação, Uhum, então eu tenho visto mais coisas nesse sentido, assim, né? uhum, E próprio temas de sustentabilidade, como eu estou tendo que me apropriar cada vez mais de temas e ouvindo a demanda das empresas, né? Por que as empresas não estão comprando essa pauta? O que falta? Então, muitas vezes eu vou ir buscar. Então, eu tenho focado muito nisso, assim, né? Apesar uhum. da parte cultural ser importante para mim neste momento. Então, meu marido acha tudo chato as coisas que eu Uhum. vejo, né? Então, tudo, ou é filme de negócios. Qual é a área dele? Meu marido é outra vibe. Meu marido Aham, é da área de educação física, de aham, esportes. sim. Ele é professor de tênis e árbitro Uhum. de tênis, Sim, né? sim. Então, assim, ele acha tudo chato as coisas que eu então, recentemente eu vi aquele filme de uma deputada americana que concorreu à presidência, uma Uhum. negra, Uhum, né? sim, Então, todo o arcabouço ali, como é que ela fez, como é que ela transitou entre os homens, isso era a década de 40. sim. Então, assim, isso é importante entender como as pessoas fizeram, né? As pessoas que chegaram, onde chegaram com todas as dificuldades, né? Outro relacionado aqui com o tema, aquele filme sobre o Panama Papers, Ah, sim, sim. Lavanderia, eu acho que é o Ah, nome. eu não lembro o nome agora, mas eu sei, já assisti, já assisti Né? Todos lá do Lehman Brothers eu assisti, tem 2 ou 3, eu também. assisti. Então, assim, eu gosto de ver como é que o por trás, né? Como é que a coisa se formou, porque aí tem uma questão ética também, Sim, né? sim. Por que chegou onde chegou. E a transformação, como é que a pessoa fez. Né? Uhum, Principalmente cases de mulheres sim. importantes. Né? Nessa questão da diversidade, da sustentabilidade, voltando um pouquinho para isso, quão atrasado você acha que o Brasil está e que tipo de ação positiva as empresas ou as federações das indústrias ou as associações poderiam estar fazendo a mais que não está sendo feito ainda? Legal. Essa é uma pauta que todos estamos atrasados, tá? Não só Uhum, Brasil, aí uhum, fora também. Claro que no Brasil mais, uhum, né? E quando a gente olha estados do Sul, eu arrisco a dizer que um pouco mais ainda, né? uhum. Então, assim, a minha experiência de São Paulo, Rio Grande do Sul, eu consigo ver algumas diferenças aí importantes, tá? Sim. O que a gente precisa fazer, tá? Eu acho que a gente precisa dar incentivos, como é que eu posso te dizer, afirmativos, Uhum, né, para inserir essa diversidade, que não só gênero, tá? Eu acho que a gente uhum, tem uma diversidade grande aqui no Brasil que a gente precisa estar inserido, porque eles vão trazer visões diferentes, as uhum. perguntas vão ser diferentes. Sim, Né? sim. Teve uma época que eu fui dar um treinamento em company para uma empresa que estava formando seu conselho. Uhum, E aí eles estavam inconformados com essa questão da diversidade no conselho. Mas por que eu tenho que trazer pessoas que não conhecem o meu negócio para estar aqui?
Como é Uhum. que ele vai votar? Como é que essa pessoa vai votar? Diz, olha, vai votar, vai ter que estudar o teu negócio, Uhum. certo? Sim, mas se estudar vai ficar igual a mim. Não, não vai ficar igual a ti. Porque ele vai vir Uhum. com uma bagagem diferente, as perguntas vão ser outras, né? Uhum. Mas voltando à tua pergunta, então nós precisamos de ações afirmativas, Uhum. né? Então, comitês como, por exemplo, o IBF Mulher, Uhum. né? Porque a gente precisa formatar essa rede de apoio, porque a gente entende que as mulheres hoje fazem menos networking do que os homens. Uhum. Né? Por uma série de razões, né? Porque trabalha, tem que voltar para casa, porque tem que atender coisas de casa, tal, né? Sim. Então as mulheres precisam estar nos lugares também Uhum. precisam fazer network, a gente precisa ajudá-las a fazer isso. Uhum. Dentro das empresas precisa ter um pouco mais de inclusão, né? Não Uhum. só as mulheres, mas a gente tem negros, tem etarismo, tem pessoas Uhum. com mais idade que também querem trabalhar. Então, como é que nós, empresas, conseguimos incluir? Não adianta só Uhum. fazer a diversidade, tem que ser Uhum. diversidade e inclusão, né? Uhum. Para você aproveitar esses talentos que vão ser diferentes do homem branco Sim. com faculdade de primeira linha. Sim. Né? Então, como é que tu inclui tudo isso, né? Então, associações como o IBEF, como Federação da Indústria, né? Trazer essas pessoas primeiro, para o entendimento do que isso existe. Tem Uhum. um preconceito, né? Tem uma conceituação diferente, Uhum. né? Então, acho que a primeira questão é se dar conta de que isso existe e Uhum. criar mecanismos afirmativos para cada vez trazer mais. E Sim. os homens precisam estar incluídos nessa conversa também, né? Então, por exemplo, o IBF Mulher hoje, nós estamos só com mulheres no primeiro momento, Uhum. para criar, então, a confiança, o entendimento do que existe, do que deve ser feito. Mas o segundo passo é trazer os homens para essa pauta também. Como Uhum. é que eles nos ajudam, como é que eles ajudam, e vem benefício nisso, né? De trazer a diversidade para dentro do seu negócio. Sim. E o poder público, qual é o papel do poder público nessa jornada? Porque eu vejo muita associação, muitos executivos, muitos empresários se engajando nessa pauta, e o poder público, o que que poderia estar entregando aí nessa. Nós vimos duas questões bem importantes aí no último ano. É a CVM obrigando as empresas a ter um X mínimo de mulheres a partir de Aham. 2026. Uhum. Claro que abrange empresas de capital aberto, mas é um começo. Sim. Né? E nós vimos a lei de equiparação salarial também. Uhum. Então, essas duas são ações afirmativas Sim. que ajudam. Uhum. Eu acho isso bem, bem importante. A Excelente. política de mulheres em conselho também é importante, porque a mulher precisa ter o role model, né? Como é que diz em Uhum. português? A quem olhar, né? O Sim, o modelo, modelo. aonde se espelhar. Uhum. Então, se a gente começa tendo políticas de cotas em conselhos, você já começa a olhar, opa, eu posso mirar, eu posso ir para lá. Uhum. Né? Sim, Claro que a cota é bastante controversa, né? sim, E eu sou partidária da cota como uma ação afirmativa. sim. Porque se a gente não fizer nada, a nossa equiparação vai demorar 100 anos para fazer. Uhum. Se for nesse ritmo de, vai quando dá, não tem ninguém preparado, né? Não tem mulher porque não tem preparado, não tem negro porque não estão preparados, não tem índio porque não estão preparados. Se a gente deixar isso acontecer espontaneamente, vai levar mais 100 anos. Sim, Então, essas ações afirmativas são importantes para a gente encurtar essa curva. eu concordo. E eu acho que a criação da consciência também coletiva sobre a importância disso pode fazer também com que as empresas passem a tomar decisões de negócios focados nisso. Então, hoje, por exemplo, você compra, até por conta de alguns escândalos de trabalho escravo ao redor do mundo, então muitas empresas hoje estão olhando a ponta da cadeira de suprimentos para ter certeza que não tem o trabalho escravo, para ter certeza que não tem infantil, etc. Fundamental a Exatamente. cadeia. Eu não tinha trazido esse ponto que É, tu trouxe. É fundamental a cadeia. A gente tem a responsabilidade sobre a cadeia, sim. sim. E a sustentabilidade está trazendo isso. Uhum. Compliance, sustentabilidade. Sim. Você não é responsável só sobre o seu Luceu, né? A sua cadeia, ela responde, né? Você responde solidariamente pela sua cadeia. Sim. Perfeito. Perfeito. Muito bom, Túlio. É sempre muito bom conversar contigo. Fazia tempo que a gente não se via. Fiquei muito feliz que eu consegui te contatar. Imediatamente tu me respondeu.
A gente bateu um Eu acho que papo e fisicamente faz uns bons anos, faz, né? acho A que gente faz, acompanha uma talvez carreira do outro no isso, LinkedIn, com muita tá? admiração, diga-se, muito Idem bom, aqui. muito legal. Muito bom. Obrigado pela tua presença, espero que você tenha se divertido aqui um pouco. Adorei. Fico à disposição aí para novas conversas. Maravilha. Gostei muito aí. Sucesso no teu podcast. Muito obrigado. Tem alguns avisos aqui de final de episódio. Você sabe que me acha nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. O meu website é augustoflores.com.br. Lá tem curso, lá tem mentoria, lá tem eventos, palestras e tudo mais. No WhatsApp eu estou como 41 99569 3841. Eu continuo recebendo mensagens que às vezes são assim, mas é o Augusto mesmo que está falando? Claro que sim, eu não ia te dar um número aqui no ar e não te responder. Então, lógico, esse número é um número que a minha equipe cuida, mas eles passam para mim e eu faço um contato com vocês e a gente bate papo sobre mentoria, sobre livros, sobre uma série de questões. Eu queria agradecer o meu patrocinador, a Bravo. A Bravo é uma tech stack que está há mais de 10 anos no mercado e atende cerca de 6 mil CNPJs e que está com um produto muito interessante sobre reforma tributária. Tá? Então, a reforma tributária você consegue fazer um diagnóstico justamente da pré-transição, da transição. Eu vou terceirizar aqui eu vou internalizar, eu vou ter que buscar estagiário, consultoria. A Bravo, com muita tecnologia embarcada, consegue te ajudar nesse tipo de solução. MTX Mastermind é o evento que eu vou fazer em São Paulo em junho, dia 29 de junho. E lembrando, no dia 28, que é véspera, eu vou estar recebendo amigos, convidados, leitores, mentorados, para tomar uns espumantes comigo e eu poder autografar esse livro aqui para vocês, que eu recém lancei. E, aliás, ontem eu estava fazendo a sessão de autógrafos aqui em Porto Alegre, que no dia 9 de maio, não sei que dia que vai esse episódio, não é, mas dia 9 de maio, temos sessão de autógrafos em Curitiba. Eu acho que é por aí. Muito obrigado.